As religiões monoteístas são aquelas que apresentam algumas características em comum. A primeira delas é um Deus único, que é justamente a grande característica do monoteísmo. E também são religiões que têm uma narrativa da criação, um mito criador muito sólido, aquela ideia de que Deus criou todas as coisas, e elas também vão se caracterizar pela presença de um livro sagrado. Então a Bíblia, a Torá, o Alcorão, são esses livros que vão caracterizar o monoteísmo nas religiões monoteístas, que são 3 religiões. O cristianismo, o judaísmo e o islã. Essas são as 3 monoteístas. O judaísmo, então, a primeira delas, que se origina diretamente do monoteísmo hebraico. Depois o cristianismo, que vem com a nova aliança proposta por Cristo. E o islã, então, a mais tardia delas, a que vai surgir já na Idade Média, que vem justamente pelas revelações que o profeta Muhammad recebe. As diferenças entre as religiões monoteístas, elas são muito menores do que as semelhanças. Muitas vezes nós parecemos muito distintos enquanto cristãos, diferentemente de judeus e diferentemente de muçulmanos, mas nós somos todos muito próximos, justamente porque a nossa ideia de Deus, a nossa ideia do divino, de vida, de morte, ela é sempre igual em todas elas. Apesar de um Deus estar muito mais representado, com um Deus mais severo, como é o Deus do judaísmo ou o Deus do Islã, que não estão muito associados a uma ideia de perdão, diferentemente da ideia do cristianismo, uma vez que no cristianismo é a única experiência em que Deus se faz homem, ele nasce, ele convive com as pessoas, ele tem uma experiência humana. Fora esse detalhe, essas religiões elas são todas muito próximas. Muitas vezes a estética dessas religiões, o fato das mulheres usarem um véu no Islã, ou o fato de uma sinagoga ser muito diferente de uma igreja cristã, nos remete a uma ideia de diferença, mas existe uma proximidade muito grande. As mulheres, dentro da perspectiva monoteísta, elas já passam por algumas diferenças, justamente pelo fato de que no politeísmo existirem deuses e deusas, as mulheres tinham uma relação com o universo do divino muito mais próxima. A partir do momento em que Deus é um só e ele é pensado muito mais numa perspectiva masculina do que numa perspectiva feminina, afinal de contas nós nos referimos a Deus como o Pai, o Criador, o Senhor. Então, nesse sentido, ele é um homem. As mulheres elas perdem essa representação no universo do divino e elas acabam se constituindo, então, dentro de uma sociedade que é patriarcal, que tem um Deus, um homem, que é aquele que gere todas as coisas. E elas acabam, inevitavelmente, caindo numa espécie de plano de inferioridade, que é uma ideia que elas não têm a mesma igualdade com os homens nessas religiões. Então, isso vai caracterizar todas as monoteístas. Nós podemos ver, inclusive, que nas lideranças religiosas, as mulheres não ocupam espaço. Existem rabinos, mas não existe uma representação feminina, existem os sheiks, os imãs para o Islã, mas também não existe uma representação feminina, e no cristianismo as mulheres também têm uma posição secundária na maior parte das religiões cristãs. Elas não, em geral, ocupam a cúpula hierárquica do cristianismo, elas não chegam, por exemplo, na hierarquia religiosa, elas ficam como freiras, elas não vão chegar a papa, por exemplo. Então a gente sempre vai ter essa distinção. Dentro do cristianismo, por exemplo, a partir do momento em que Deus nasce, ele nasce como um homem, ele não nasce como uma mulher. E isso também vai consolidar um papel social específico para as mulheres nessas religiões, que não pode ser visto como um papel de subordinação, mas é um papel desigual. Em nível de comunidade, de sociedade, em geral as participações de homens e mulheres elas se dão de forma igual. Em algumas comunidades religiosas, no caso dos judeus, a gente vai ver que mesmo dentro das sinagogas, algumas ainda marcam lugares para os homens e para as mulheres. Até o início do século XX, as mulheres eram apartadas de muitas questões que eram ligadas à vida religiosa, mas ao longo do século XX, com o próprio desenvolvimento das sociedades contemporâneas, homens e mulheres passaram a conviver de forma igual dentro das religiões
religiões monoteístas. Algumas ideias, justamente por estarem ligados à participação das mulheres, principalmente dentro do Islã, onde elas usam roupas características e tem muitas vezes uma ideia que para nós do Ocidente parece de subordinação, isso nos parece que na vida religiosa elas são inferiorizadas ou participam de forma diferente. Isso é um engano. Não existe diferença da participação das mulheres e dos homens dentro das comunidades religiosas do Islã. Algumas leis de Estado vão designar para as mulheres papéis sociais específicos, mas a gente não pode confundir o que é a lei religiosa, que a gente chama de lei corânica, com aquilo que é a lei política de cada país muçulmano, que é o que a gente chama de lei islâmica. Religiosamente, para todos os monoteístas, homens e mulheres têm a mesma vivência religiosa, sem distinção, sem inferioridade ou sem papéis definidos para cada um. Essa especificidade das mulheres, ela se dá muito mais no nível da narrativa religiosa e das hierarquias de lideranças religiosas. As restrições, elas são muito mais características de algumas comunidades que vão criar restrições de participação na vida religiosa, com questões relativas à educação feminina, à questão de vestimentas, mas aí elas estão muito mais ligadas a comunidades religiosas específicas do que a orientação geral que vale para todos os monoteístas. Se a gente pegar aquilo que cristãos, muçulmanos e judeus dizem a respeito do papel feminino, nós não vamos encontrar essas restrições. Essas restrições elas vão ser apropriadas por comunidades específicas. Por exemplo, as mulheres dentro do Afeganistão, a vida com os talibãs. Isso não é uma questão do Islã, isso é uma questão que uma comunidade específica vai impor a essas mulheres. As mulheres dentro do neopentecostalismo hoje, algumas questões que são impostas a elas. Isso não é uma questão do cristianismo como um todo, é uma questão de uma comunidade religiosa específica que cria a sua normatização comportamental, mas não pode ser vista como uma restrição às mulheres que seja imposta pelo monoteísmo. O Instituto Religare é um instituto da Universidade de Caxias do Sul que reúne pesquisadores que se ocupam do fenômeno religioso, no sentido de buscar aumentar o diálogo interreligioso. A universidade ela está numa região que tem muitas comunidades religiosas, inclusive tem a presença das 3 comunidades monoteístas e, nesse sentido, então, trazer a experiência, esclarecer a população sobre esse fenômeno religioso é bastante importante no sentido de realmente criar tolerância, o diálogo em todas as comunidades. Então são feitos cursos, palestras, não apenas sobre os monoteístas, mas sobre todas as comunidades religiosas que se encontram aqui na região de abrangência da comunidade, no sentido de sempre propiciar o entendimento sobre essas vertentes religiosas, o interesse sobre elas e o esclarecimento da população. É evitar o preconceito religioso. Esse é o nosso grande objetivo dentro do Instituto Religare.